Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Realizar History, que é o canal onde a gente vai falar sobre diversos assuntos bem legais, bem bacanas, sobre história, geografia e reflexões filosóficas bem legais que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Queria pedir para vocês deixarem o comentário no card abaixo, quero que vocês falem o que vocês estão achando desse primeiro vídeo. Deixar um joinha, deixar um like, compartilhar. E vamos estar junto aí construindo esse canal para fazer o melhor para vocês. E nesse primeiro vídeo a gente vai estar falando sobre Roma. Roma foi uma das maiores civilizações da história. Os romanos foram talvez um dos povos mais inteligentes, mais aplicados que a gente teve durante a história da humanidade. Roma foi fundada em 21 de abril de 753 a.C. E ela foi fundada pelos irmãos Rômulo e Remo. Eles foram alimentados por uma loba, né, segundo a lenda, e assim que eles cresceram, no dia do assassinato de Remo, Rômulo foi lá e fundou a cidade de Roma, né? E assim, os romanos em si, eles tinham um grande conhecimento em astrologia, filosofia, economia e, acima de tudo, a nossa base democrática hoje vem dos romanos, porque eles tinham uma grande organização democrática. Ou seja, eles tinham pessoas capacitadas, pessoas que faziam parte daquela sociedade bem estruturada. Óbvio que a sociedade romana ela também tinha os seus lados negativos, né? Haviam escravos, haviam pessoas que passavam fome. Era uma sociedade como a nossa atual, porém com outros pensamentos, né? Uma época totalmente diferente. É, o povo romano, de certa forma, ele tinha grande conhecimento em questões militares também. A gente vê que quando os romanos eles avançavam as terras inimigas, eles sempre tomavam posse daquilo que mais importava para os inimigos. No caso, eram as mulheres, as crianças, as coisas mais valiosas, no caso, que eles viam que tinham valor e que poderiam se aproveitar disso. O Império Romano em si tinha também grande domínio em arquitetura, eles eram grandes arquitetos. A nossa arquitetura atual, a nossa engenharia atual em si, ela tem muito base, óbvio, não só nos romanos, mas nos astecas, nos maias, nos egípcios, que foram grandes civilizações que influenciaram muito a nossa sociedade atual. A história romana em si, ela também contribuiu bastante para a nossa cultura, porque as estátuas que a gente tem, as músicas que a gente tem, óbvio que tem música que não dá para você fazer relação com os romanos, mas as melodias, música clássica, as artes, tanto no período iluminista, tanto no período atual, tem influência romana. Você vê que as Olimpíadas, que teve origem na Grécia, também foram praticadas em Roma, ou seja, foi uma civilização onde procurou mostrar, deixar o seu melhor, a sua cultura. Os romanos, eles nunca foram uma sociedade onde você tinha problemas e mais problemas que não eram solucionáveis. Óbvio, era uma sociedade, como eu falei, que tinham problemas que, obviamente, atrapalhavam eles. Só que não todos. Você vê que tinham os imperadores, aonde eles tinham domínio total das cidades, da população, e eles usufruíam desse poder de diversas formas, né? Só que, porém, os romanos, eles pecaram, erraram, né? De certa forma, porque cresceram muito, era um império historicamente muito grande, porém, eles não contavam com um único problema, a falta de alimentação e de mão de obra. Por quê? Quando você, obviamente, não tem mão de obra, não tem recurso para você plantar e colher, você fica limitado, você não consegue administrar o que você tem.
E como o Império Romano era um império muito grande, eles não conseguiam administrar grandes terras, grandes territórios. Ou seja, era um império que cresceu demais, mas não havia se preparado para crescer. Talvez foi um dos maiores erros deles. Eles expandiam as terras inimigas, avançavam as terras inimigas, porém eles não tinham poder de administrar isso tudo. Eram muitas coisas, eram muitos problemas. Tinha cidade que tinha revolta, tinha cidade que tinha problema com água, com doenças. Ou seja, era um império que não tinha mais controle do que estava acontecendo ou deixou de acontecer. E isso foi uma das causas da queda do Império Romano. Mas antes disso, eles procuraram estabilizar a sua sociedade, estabelecer na sua sociedade uma forma de que ambos tivessem uma participação. Óbvio que nem todos participavam. Você tinha a questão dos escravos, que não podiam votar, e nem as mulheres. Porém, eles demonstravam uma forma de achar um caminho onde você conseguia equilibrar os dois lados, tanto o lado que achava que a ideia era boa, quanto o lado que achava que a ideia era ruim. Ou seja, você conseguia equiparar os dois. E eles faziam isso muito bem. A nossa, o nosso modelo de sociedade atual é baseado nisso. Aí vocês podem me questionar, falar, pô, Jackson, mas eu sei disso, porém, qual que é o intuito do vídeo? O intuito do vídeo é mostrar para vocês que às vezes você passa numa rua, às vezes você passa numa calçada, e ali pode ter influência romana, da história romana. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas toda vez que você passa perto de uma universidade, ali tem influência romana. Toda vez que você passa perto de uma câmara municipal da sua cidade ou do seu país, ali tem uma influência romana. Toda vez que você lê uma frase de um filósofo ou você procura coisas relacionadas à arte, ali tem influência dos romanos. Então, foi uma população que agregou muito para a nossa história. E eles só eram isso tudo que eles eram porque eles haviam copiado essa arte dos gregos, que foi uma população que originou tudo. Os gregos, para vocês que gostam, criaram as Olimpíadas. As Olimpíadas que a gente conhece hoje teve influência greco-romana. Você vê nos livros de história que mostra que os gregos, no caso, faziam vasos onde você via as pessoas nus competindo, fazendo esporte, porque ali era uma forma de eles retratar como que eles se organizavam como sociedade naquele período. É, óbvio que hoje em dia tem muitas coisas que a gente vê que mesmo com a influência greco-romana, ainda não são solucionáveis. A gente tem diversos problemas sociais, diversas questões. Porém, talvez qual que seja a maior lição que os romanos e os gregos deixaram para nós foi que não adianta você crescer demais e não ter estrutura e suporte para administrar isso tudo. E foi isso que eles mostraram para nós. Por quê? Porque quando o Império Romano estava em crise e ele não conseguia mais vigiar as suas fronteiras, os povos nórdicos vieram do, do, do Oriente Médio e aí eles já vieram naquela manada, né? Naquela velocidade. Já vieram violentos, atacando, invadindo cidades romanas, destruindo o Império Romano, de uma forma que, se você vai numa cidade romana hoje em dia, você ainda encontra vestígios de destruição, não só pelo tempo, mas também relacionado às guerras e à queda do Império. Hoje em dia a gente tem muitos relatos, muitas coisas que eles deixaram para nós. E talvez qual que seja a maior reflexão desse vídeo aqui que eu estou gravando? É que quando você quer crescer demais, se você não tiver estrutura para basear o seu crescimento, você acaba quebrando, você acaba não conseguindo administrar. Então, faça por etapas.
Talvez seja uma das maiores lições que os romanos nos ensinaram, que as grandes civilizações nos ensinaram. Cresça por etapa. Não queira achar que você vai crescer de uma vez água só e vai dar tudo certo. Não é assim. É tudo por etapa. Construa a base primeiro, para depois você, enfim, procurar se expandir, crescer, se desenvolver. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Não sei se eu fugir do tema em algum momento. Se eu fugir, deixa aí nos comentários. Deixa o like de vocês. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí bem bacana aí. Que vem muita coisa legal pela frente. Tá bom? Boa tarde.